Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a nos organizarmos para darmos as primeiras pedaladas, tá certo? Então vamos lá. Então, a gente vai falar sobre a organização de algoritmos, tá? Então, para essa etapa aqui, a nossa agenda vai ser ações de um algoritmo, tipos de dados primitivos ou dados básicos, né? Nós vamos ver o que é isso, variáveis e constantes, operadores aritméticos, operadores relacionais, um exemplo de algoritmo sequencial. Então aqui a gente não está preocupado, vocês vão ver que qualquer algoritmo a gente usa repetição, usa um montão de recursos. Aqui a gente só vai fazer um algoritmo bem simples, sequencial, um passo após o outro, não tem decisão, não vai ter repetição, não vai ter nada disso. Tá legal? Porque nos próximos módulos nós vamos tratar estruturas de decisão, estrutura de repetição e assim por diante. Tá legal? Agora, recomendo mais uma vez, porque você fala, pô, esse cara é chato. Mas olha só, não saiam desse módulo sem fazer os exercícios que vão estar previstos depois dessa teoriazinha, tá certo? Nós vamos botar um conjunto de exercíciozinhos aí para vocês exercitarem. E não olhe a resposta de cara, pessoal. Olha o enunciado, dá uma ralada e depois tentem fazer o algoritmo e depois olhem a resposta para confirmar se chegou perto ali, tá certo? Então vamos lá, pessoal, continuando. E os exercícios que eu acabei de falar, né? Então tá lá. Ações de algoritmo. Pessoal, algoritmo, a gente é o seguinte, a gente tem um grande problema, divide em pequenos passos e organiza logicamente dentro de uma sequência. É isso, é fazer bolo, pessoal, receita de bolo, beleza? Ó, entrada de dados, o computador recebe dados do mundo externo, processamento de dados, né? Os dados são transformados de acordo com as regras, e saída dos dados, né? O computador apresenta os dados do mundo externo. Foi o que a gente fez lá no primeiro módulo, a gente entrou com A e B, calculou o X e apresentou o X. É basicamente isso, só que nem todo programa vai ser tão simples assim, eu diria que nenhum vai ser tão simples assim, né? Vamos lá. Então tá lá, dados primitivos ou dados básicos, né? Podem ser inteiro, real, literal e lógico. Olha só, eu não vou elocubrar muito com tipagem de dados aqui, porque cada linguagem tem sua regra. Então quando a gente entrar em Python, aí a gente vai mergulhar nos tipos de dados em Python, tá? Então é o seguinte, tipo primitivo é aquele tipo já previsto pela linguagem, né? É um número inteiro, é um número real. O inteiro seria o número, né, sem casas decimais, o real é o número com casas decimais, né? O literal são palavras, né? A gente chama de string, né? Caracteres, né? E o lógico é verdadeiro ou falso. Algumas linguagens consideram 0 ou 1, cada linguagem vai ter sua peculiaridade. Então, esses tipos primitivos aqui já são bastante para a gente. Quando a gente entrar numa linguagem específica, que é o Python, a gente vai falar dos tipos em Python. Aí a gente vai passar por cada peculiaridade. Aqui, se você quiser escrever um número com vírgula, diz que o número é real. Se você quiser escrever um número sem vírgula, né, sem casas decimais, ele é inteiro. Se quiser escrever uma string, né, que mistura números com palavras, coisa e tal, números com letras, aí você diz que é literal, né? E lógico, 0 ou 1, beleza? Se você quer aquela semântica, né, o significado, né, de verdadeiro ou falso, tá certo? Então não vamos elocubrar não. Lá em Python a gente vai dar detalhes das tipagens de Python. Então o que é uma variável, pessoal? Então uma variável é um nome dado a uma região da memória, né, para conter um valor de um determinado tipo. Tipo é o que a gente acabou de ver, né? Pode ser um número sem vírgula, um número com vírgula, pode ser uma palavra, né, o literal, ou pode ser um verdadeiro ou falso, tá? Uma variável sempre deve ser declarada antes de seu uso, né? Python tem uma peculiaridade, não precisa declarar, a gente já usa direto, né? O seu valor pode mudar durante o processamento. Ó. Existem regras para atribuir o nome a uma variável, né? Então lá em Python a gente vai ver as regras lá, tá? Não vamos nos preocupar aqui com o nome de variáveis com regras. Então olha só, é isso aqui que vocês têm que entender, ó. Exemplo de uma declaração e inicialização de uma variável. Então eu disse lá, ó, n é um inteiro, né? A gente fez isso lá no A, né? N é a variável, tá? É o A. Aí o N vai receber 956, o usuário vai digitar 956, a gente quer jogar aqui em N, beleza? Seria o leia, lembra lá o leia A, leia B, coisa e tal? O que aconteceu aqui? Pessoal, isso é uma maneira simples, sempre que eu quiser recuperar esse 956, eu digito N, então é como se isso aqui fosse o nome dessa variável, mas na verdade isso aqui é uma referência a um espaço de memória onde esse número está armazenado, ó. Esse 1001 seria o endereço de memória. Então ele está nessa casinha aqui, ó, ele foi lá e botou 956.
Se eu quiser fazer qualquer operação com N, eu uso a palavra N, mas o teu computador está indo lá no endereço 1001. Antigamente não tinha esse negócio de variável, não, tinha que ir lá no endereço da memória mesmo, beleza? Então isso aqui facilitou muito a estratégia de programação, né? A gente criar essas variáveis aqui, tá certo? Então a variável nada mais é do que um endereço de memória onde guarda-se um valor, pode ser um numérico, com vírgula, sem vírgula e assim por diante. Isso é uma variável. Tá? Aí a partir daqui você fica só chamando o N, ele vai lá no endereço da memória, então o computador traduz isso para você. Então em vez de ficar usando, vá no endereço 1001, me traga o valor, a gente bota só o N e ele já sabe que é para fazer isso, tá certo? Então ele vai ocupar um espaço em memória. Vamos lá. Uma constante, o que é uma constante? O próprio nome já diz, é um valor que não vai mudar nunca, né? Uma constante é um nome dado a uma região da memória, né? Que seria, vamos chamar de variável que não muda, né? Fica um paradoxo aí, né? Para conter um valor fixo, né, de um determinado tipo. Ó. Tipo já falamos, né, inteiro, real, literal e assim por diante. Uma constante sempre deve ser declarada antes de seu uso, nós já falamos isso. Né? Existem regras para atribuir o valor de uma constante, depois a gente vai ver isso aí. Lá em Python a gente vai entrar nas regras de Python. Então, exemplo de uma constante, olha só, declarei π, né? Isso aqui é a sintaxe do pseudocódigo, né? Ela é um tipo real, E o π vai receber o quê? 3.1415. Você deve ter usado π aí em algum momento na vida de vocês, né? Para calcular a área de um círculo, né? πr2, né? πr ao quadrado. O perímetro, né? de um círculo, né? Que é 2πr e por aí vai. Então o que acontece? Você vai jogar lá isso numa área de memória, ninguém vai poder mudar. O n lá a gente podia dizer n em vez de 956 agora é 234. Poderia, porque é uma variável, ela variável. Agora aqui não é uma constante, não vou poder mudar nunca. Então eu posso criar uma constante também, não tem problema nenhum, beleza? Vamos lá. Nome de uma variável constante. Tá lá, ó, pode ser constituído por letras do alfabeto. Então tá lá, ó, pode conter dígitos numéricos, pode conter caractere underscore. O primeiro caractere não pode ser um dígito numérico, isso aqui é uma regra geral das linguagens, tá? As variáveis, elas começam com caracteres, podem ter número no meio, né? Maiúsculas e minúsculas representam caracteres diferentes, então cuidado com isso, tá? Você escrever, sei lá, variável A minúscula, depois querer usar maiúscula, o computador não vai entender, né? O teu ambiente computacional não vai entender que é aquela variável, tá? Então vão ser variáveis distintas, né? Uma variável não pode ter por nome uma palavra reservada, isso aqui é muito importante. Nós vamos ver daqui a pouco que existe uma palavra reservada, a gente diz um token da linguagem chamado if, né? C, né? Então você não pode chamar uma variável if, não pode chamar uma variável for, porque são palavras-chave da linguagem, tá certo? São palavras reservadas da linguagem, são tokens da linguagem. Então se você criar uma variável com o nome for, por exemplo, na hora da compilação, no momento de você executar o programa, vai dar problema, porque o teu ambiente não vai entender, vai achar que você está usando a sintaxe do for erroneamente, tá? A gente vai explorar isso aqui quando for programar, tá? Então tá lá, operadores aritméticos, pessoal, isso aqui a gente chama de precedência de operadores. Aí vocês vão começar a matar aquelas brincadeirinhas do Facebook, né? Faça a operação para ver quanto dá, né? Então nada mais é do que uma precedência de operadores. Então nosso curso aqui é cultura geral, vai aumentar, né, como é que se diz? O reconhecimento de vocês até no Facebook, tá? Tem muita brincadeirinha com isso, tá? Então tá lá, prioridade de operadores. Primeiro ele vai fazer a potencialização e a radiciação, ou seja, raiz quadrada e elevado ao quadrado, por exemplo. Depois ele faz a multiplicação e divisão, depois ele faz a adição e subtração. Os operadores com a mesma prioridade são avaliados da esquerda para a direita. Então, se eu quiser uma determinada soma, eu tenho que botar parênteses para que não atrapalhe a multiplicação, coisa e tal. Pô, Márcio, o que tu está falando, hein? Vamos ver um exemplo prático. Então, olha só, isso aqui é exercíciozinho de Facebook, né? Isso aqui está dizendo, ó, 3 mais 4 vezes 3, isso aqui é elevado, tá? Elevado a 2 menos 20. Quanto é que dá isso, pessoal? Então, olha o que teu computador faz. Qual é o operador que tem a maior prioridade? Primeiro, a potenciação e radiciação. Então, ele vai procurar elevado ao quadrado e raiz quadrada, por exemplo. Então, ele primeiro vai fazer isso aqui, ó. Então, na primeira passada que ele passar aqui, ele vai chegar aqui e vai dizer, ó, 3 elevado ao quadrado. Pô, Márcio, mas na verdade eu queria fazer 3 mais 4. Pô, tu quer fazer 3 mais 4, faz isso aqui, coloca o parente para tu dizer qual é a operação que tem que realizar. Se eu não disser nada, ele vai seguir aquela lista lá de precedência, beleza? Prioridade de operadores. Então, primeiro ele vai fazer, ó, 3 elevado ao quadrado. Matou 3 elevado ao quadrado, deu 9. Agora ele vai fazer o quê? Operador de precedência. Agora ele vai fazer multiplicação e divisão. Se tivesse duas multiplicações aqui, ele começaria pela da esquerda, beleza? Porque elas têm a mesma precedência. Então, ó, 9 vezes 4, 36, né? Matou o 36. Depois, ó,
O mais e o menos tem a mesma precedência. Beleza? Ó, adição e subtração tem a mesma precedência. Então, quem ele vai fazer primeiro? Mais à esquerda. Ele vai fazer 3 mais 36, 39 menos 20, que aí vai dar 19. Beleza? Pô, Márcio, mas não era isso que eu queria não. Eu queria fazer 3 mais 4 vezes 3 elevado ao quadrado menos 20. Ah, então você faz isso aqui, ó, porque você não está usando a precedência dos operadores de maneira natural. Então você precisa avisar a máquina que você quer uma operação de uma determinada maneira, tá? Ó, é um hábito aí de programador antigo de sempre botar os parênteses aí para que quando alguém venha ler o programa entenda com facilidade qual é aquela operação quando ela é muito grande. Desse tipo aí já é considerada grande, tá? Então é legal você já botar o parêntese ali, tá certo? Aqui é necessário, o resultado é totalmente diferente. Aqui vai fazer o seguinte, ó, primeiro ele vai somar, ó, o parêntese aqui, ó, ele vai fazer 3 mais 4, outro parêntese aqui, ó, 3 elevado ao quadrado, né, menos 20. Aí depois ele fala, ó, 7, aí é multiplicação, né, da esquerda para a direita, que se for olhar foi uma multiplicação maior precedência, então ele vai fazer 7 vezes 9, 63, menos 20, 43. Então, ó, inicialmente tinham os mesmos números e as mesmas operações, só que o parêntese mudou totalmente o nosso resultado, tá certo? Então, lembrem-se disso, não errem nos programas. Na dúvida, coloca parêntese para instruir lá o operador como é que os operadores vão ser executados, tá certo? Vamos lá, continuando. Então vamos ver um exemplo bem simples aqui de um algoritmo. Ó. O valor da venda de um produto industrializado é a soma do custo de produção com IPI e com comissão dos vendedores. Supondo que o IPI seja 35% e a comissão dos vendedores seja 10%, escreva um algoritmo que lê o custo de produção de um produto e imprima o valor da renda. Então, pessoal, isso aqui é muito fácil, ó. Opa, o valor da renda, o valor da venda, né, pessoal? Isso aqui é muito fácil, ó. Logicamente, você já organizou na sua cabeça, ó. Se um custo de produção é R$100, eu vou ter que somar 35%, que é R$35, mais R$10, que é 10% do custo de produção, tá certo? Que é a comissão. Então, eu vou botar R$145. Vocês já fizeram isso, logicamente, na cabeça. Agora, a gente vai usar uma linguagem algorítmica. Como é que eu faço isso? Então, tá lá, ó. Vamos fazer aqui, ó. Olha aqui. Início, né? Aí eu vou entrar com custo de produção. Então, o teu programa vai dizer o seguinte, ó. O usuário, me diz qual é o custo de produção, por favor. Aí o usuário vai lá e coloca o custo de produção, R$100. Aí eu vou fazer, ó, IPI é igual ao custo de produção vezes 0,35. Por quê? 35%. Comissão é igual ao custo de produção vezes 0,10, que é o quê? 10%. E qual é o valor da venda total? É o custo de produção mais IPI mais comissão, tá certo? E aqui, ó, o valor da venda eu imprimo para o meu usuário final olhar. Qual é a grande sacada disso? Eu posso mudar o meu custo de produção e rodar aqui, vai dar valores distintos, porque esse programa aqui automatizou um cálculo muito simples, que é o valor final do meu produto, beleza? Que é o valor da venda, tá certo? Então isso aqui, ele automatizou. Se eu precisar calcular outro valor de venda, ele faz a mesma coisa. Então tá lá, ó, algoritmo calcula preço, então deu o nome ao algoritmo. Vamos fazer aqui agora o pseudocódigo, né? Calcula preço. Variáveis, eu tenho custo de produção, IPI, comissão, valor venda. Ó, todas elas são reais, né? São valores reais. Real, né? Real. Seria um número com casas decimais, aqui no nosso caso, tá? Início, aí vai aparecer para o usuário lá, ó, informe o custo de produção, tá certo? Aí o usuário vai lá, vai digitar um valor e digitar um Enter. Quando ele digitar um Enter, ó, leia, aí esse Enter vai cair aqui, ó, vai cair o custo de produção. O que ele vai fazer? Ele vai dizer que o IPI é custo de produção vezes 0,35, vai dizer que a comissão é o custo de produção vezes 0,10 e o valor da venda é o quê? Custo de produção mais IPI mais comissão. Aí ele vai lá e fala, ó, tem que apresentar para o usuário o valor da venda. Então tá lá, o valor da venda é valor da venda. Então isso aqui é a mensagem que vai aparecer para o teu usuário, tá certo? E aqui é o valor que foi calculado. Então, se eu for executar esse programa de novo, ele vai calcular outro valor. Por quê? Eu posso entrar com outro custo de produção e ele vai dar certo. Então, essas tarefas simples e repetitivas são muito fáceis de resolver, tá certo? Então, é basicamente isso, um exemplo muito simples, tá legal? Então, ó, isso aqui na verdade resolve com uma linha, tá, pessoal? Então, eu estou dando aqui de maneira didática para a gente ver os vários passos, mas eu poderia fazer isso aqui numa linha, né? Algoritmo calcula preço, variáveis custo de produção, é R$1. Início, ó, informe o custo de produção. Leia custo de produção, ó, escreva, valor de produção é custo de produção mais custo de produção vezes 0,35 mais custo de produção vezes 0,10. Poderia resolver dessa maneira tranquilamente. Só que a gente está aqui num curso introdutório, coisa, então a gente está fazendo um floreio. Mas daqui a pouco, lá para o meio do curso, eu vou começar a matar com uma linha só quando for uma operação simples, tá certo? Então, pessoal, o que a gente pede a vocês agora?
que vocês vejam esse códigozinho muito simples, né? Entendam ele de ponta a ponta e partam para os exercícios. E façam todos os exercícios, tá certo? Então, primeiro leiam o enunciado, depois vejam a resposta. Então, aguardo vocês lá nos exercícios, tá? Não esqueçam, pedalem, né? Andar de bicicleta. Grande abraço.